Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre gráficos e tabelas. Gráficos, tabelas? Isso não é aula de geografia? Mas isso parece matemática. Ué, vai dizer que você nunca viu um monte de dados estatísticos, de gráficos, pizza, linha, colunas dentro dos livros de geografia. Se você olhar, a geografia é a irmã da estatística. Através desses dados que nós vamos conseguir descobrir toda a paisagem que está em volta aí. E paisagem é geografia, né não? Então, para isso, vamos entrar no ramo da matemática, vamos estudar estatística, vamos entrar nesse processo também aliado à cartografia. Os infográficos nada mais são do que a ligação dessas tabelas, desses gráficos, com a cartografia. Imagina que dados matemáticos são colocados dentro de mapas. E aí nós temos a união de todas essas ciências. Lembra que a geografia é isso, gente, a ciência que vai fazer a conexão de todas as outras. É todas essas ciências, a matemática, a física, a biologia, a estatística, todas elas vão estar conectadas para conhecer o mundo. A geografia é isso, não é? A ciência do mundo. É a análise de todas as modificações, de todos os processos que acontecem aí no mundo. Então, nada mais do que a gente entender e conhecer o raio-x de tudo para poder sacar essas situações. As tabelas começam aí, gente. Falando um pouquinho, elas servem para quê? Para organizar diversas informações que vocês captam. Por exemplo, aqui eu coloquei dois tipos de tabelas, que são as tabelas de entrada simples e as tabelas de entradas duplas. A primeira, a tabela de entrada simples, ela vai de fato só organizar. Então, por exemplo, eu fui lá na feira e comecei a pesquisar chocolate em barra, o preço que estava, a maçã, a banana, o biscoito, o pão de queijo, o pão com geleia, a granola, o suco de laranja. Basicamente isso aqui é aquela tabelinha que nós temos aí numa lanchonete, numa feira, no supermercado, onde vai estar ali o preço de cada coisa. Simplesmente organizou a informação. O que está querendo dizer aqui? Aquilo que você está vendo, que o chocolate em barra custa 50 centavos, que a maçã custa R$1, que a banana custa 70 centavos e assim sucessivamente. Essa é a função da tabela de entrada simples, organizar e simplificar a informação. Imagine um monte de informação, ela, pum, acabou colocando ali. Agora nós temos aqui a tabela de entrada dupla. Vamos ter o quê? Duas informações aqui. Eu vou ter a altura e o peso, uma em metros e outra em quilos. Tá certa a tabela? Não, ela tá errada. Tem uma pegadinha aqui, ó. Tá vendo aqui o asterisco, ó? Um asterisco, um asterisco. Aqui tá dizendo em metros, em quilos. O que é altura em quilos? Não existe, né? Então a gente precisa delimitar, a gente precisa organizar isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, peso, vamos colocar dois asteriscos aqui. Então, em quilos, vou colocar dois asteriscos aqui, ó. Agora sim, agora tá certo. Por quê? Porque eu estou referindo o peso para quilo, entendeu? Enfim, vamos ter aqui, pessoal, duas entradas. Vamos ter, ó, André tem 1,10 m e peso 35. João tem 1,05 m com 28,5 kg. Marcos tem 1,10 m com 33,5 kg. Aqui já nos permite fazer cruzamento de informações. Por exemplo, qual que é a média de peso corpóreo das crianças aqui no caso? Até porque 1,10 m só pode ser criança nesse sentido, com esse peso, né não? Enfim, nós vamos ter aqui então uma forma de fazer uma média. Então eu vou perceber que a massa corpórea do Marcos, ela é maior do que a massa do André, ou menor, tanto faz ali, depende do cálculo que você vai fazer. Essa é a ideia das entradas duplas, e aí pode ter tripla, quádrupla ou quantas for o caso. Vai me permitir fazer cruzamento dessas informações e estudar melhor o espaço geográfico. Está entendendo como que funciona esse esquema aqui? Agora, quando nós utilizamos as tabelas, ela serve para organizar esse processo. E quando nós precisamos apresentar essa tabela, o melhor formato é jogar ela num gráfico. Os gráficos, então, como está dizendo, são usados para facilitar a leitura do conteúdo. Qual conteúdo? Conteúdo da
tabela. Então, já que ele representa as informações de maneira mais visual. É ela que vai estar sempre mostrando para a gente assim, ó, pá, ali, direto, no ponto, para que a pessoa saiba a informação e consiga interpretar matematicamente ou geograficamente aquele determinado fenômeno. Agora, como que funciona? Temos três tipos principais: o gráfico de barras, o de setor e o de linhas. O gráfico de barras, ele já vai servir para comparar dados quantitativos, quantidade mesmo. Sabe? Ó, eu coloquei aqui exemplos, ó, A, B, C, D e E, fenômenos diferentes aqui, e aqui nós temos a quantidade em metros. Se a gente olhar aqui, ele vai ter uma comparação simples, como nós tínhamos nessa tabela aqui, ó, de entrada simples. Aqui nós temos, ó, chocolate em barra 50 centavos, maçã R$1. O que eu quero dizer com isso aqui? Que o chocolate é mais barato que a maçã. Eu poderia colocar aqui chocolate em barra e maçã. Não é o caso aqui desse gráfico e dessa tabela, elas não são iguais. Mas poderia ser representado aqui tranquilamente. Agora, uma é mais barata ou mais caro que a outra. Essa é a sacada do gráfico, deixar explícito. O gráfico fala por si mesmo. Tá entendendo? Então aqui nesse caso, o A tem 300 metros, o B tem 500 metros. A que conclusão a gente vai chegar com isso? De que B é maior do que A. Tá entendendo? Tá aqui, ó. O gráfico de barra serve para isso, ó. Por que esse aqui é menor, por que esse aqui é maior? Essa é a ideia. Agora, o gráfico de barras, ele vê esses dados quantitativos. Agora, o gráfico de setor, ele vai utilizar já uma proporcionalidade. Vamos entender aqui, ó. Nós temos aqui os animais preservados, 250. Nós temos 383 animais ameaçados de extinção. O todo disso é quanto? 250 mais 383, que vai dar quanto? Vai dar 633. Isso aqui vai ser o 100%. Essa situação, então, vai ter o todo. Agora, dentro do gráfico de setor, que a gente chama também de gráfico de pizza, ok? Porque dá fome de a gente olhar isso aqui, não é não? Agora, nós temos uma parte dessa pizza representada os animais preservados e a outros ameaçados de extinção. Vai ter uma proporcionalidade dentro desse gráfico. É isso que ele quer mostrar, visualmente dizendo que os animais ameaçados de extinção são maiores do que os animais preservados. Essa é a lógica do gráfico de setor. Seguindo nesse processo, nós vamos ter o gráfico de linhas, que vai mostrar dados quantitativos, mas também vai mostrar evolução desses dados. Ele vai servir mais para tabelas de entrada dupla, tripla e diversas outras aí para ser representada de uma maneira melhor. Normalmente vai ser uma progressão de um determinado fator. Vamos dizer lá, tipo, a quantidade de favoritismo de um determinado candidato nas eleições. Então ele vai fazer aqui, o candidato X ele teve tantos por cento, agora ele tem menos, na outra semana ele vai ter mais. Isso vai servir o gráfico de linha, vai representar a evolução. Aqui eu coloquei um outro exemplo também aleatório. Veja, agosto de 2007, janeiro de 2008, maio de 2008, tem um certo tempo. E aqui, ó, um cálculo de área. Então provavelmente aqui foi algo que aumentou e diminuiu. Vamos dizer que seja uma queimada, certo? Então, ó, houve uma queimada aqui, ó, em agosto de 400 km². Depois, em janeiro, aumentou lá para 800 km². Aí em maio diminuiu para menos de 100 aí, km². E assim sucessivamente. Aqui vai mostrar uma evolução. Percebam, gente, que as ciências elas estão todas ligadas. Quem iria pensar que na geografia iríamos estudar matemática, não é não? Mas a matemática é de extrema importância dentro da geografia, porque ela vai ajudar a gente a compreender o mundo em que nós vivemos. Dessa maneira que nós precisamos entender que as ciências estão interligadas. Assim como a matemática e a geografia, a biologia, a física, a química, a língua portuguesa, a arte, todas as outras ciências vão estar interligadas para melhor compreender o mundo. E compreender o mundo, entender o que está acontecendo nele, é o principal objeto da geografia, não é não? Eu espero que você tenha entendido essa aula. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, ó. Tchau, tchau!